Olá, meninos e meninas, estamos ao vivo. Hoje tem um programa especial aqui na 89, a Rádio Rock. Você não vai ouvir o que eu ouço por aqui, já vou avisando, você tem que entrar em radiorock.com.br. Hoje vamos falar sobre fundos e também sobre ações. Eu sei que você quer muito saber sobre isso e para isso tenho convidados muito ilustres aqui. Pessoas que lidam com bilhões diariamente. Pessoas que já viram mais dinheiro do que toda a sua árvore genealógica junta. Nossa, árvore ginecológica. Temos aqui Henrique Breda. Nossa, o nome dele é tão grande, gente. Luiz Alves Paes de Barros. Ele é gestor do Alaska Black. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse fundo de investimento. Tá sempre entre os tops. Já caiu também, né? Já caiu, mas levanta. Tudo que cai, levanta um dia, não é verdade? Isso aí. Pode mandar pergunta, 3016-0089. Segue eu, Uai. Tá? É mesmo? Pode. Bom dia. Ai, meu Deus, começou. Vai pra cima. Começou. A menina rica dos seus olhos, o seu supositório cerebral de segunda-feira, o programa que não é pimentão, mas que você come na segunda e lembra a semana inteira. Bom dia! Se lembra. Bom dia, Natália Arcuri. Tudo bem com você, Yuri Danca? Tudo ótimo com você. Eu estou ótima, maravilhosa, rica como sempre. E você, Cadu, me conta? Estou ótimo também. Sim, suas Porsches saíram pra passear esse final de semana? Todas lavadas, lustradas, Nossa. na garagem, passei um pouquinho com ela, assim. E o Você IPVA? passou? E o IPVA pagou? Paguei, PVA, lógico, DPVAT, tudo tá tudo pago, tudo pago. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, do programa, Aqui tá tudo pago, é riqueza. nesse canto. Daqui pra cá é tudo pago. Daqui pra cá, a gente já não garante, E entendeu? o PIB tá alto hoje aqui, hein, O PIB tá alto, Eu seguinte, derrubo a média. Você coloca a média lá média. embaixo. Quase fica negativa com você no programa. Nas últimas semanas fizemos programas especiais aqui sobre investimentos. Falei bastante sobre ações, falei sobre renda fixa e, como sempre, o programa bombou. E a audiência pediu, a audiência implorou. Teve lágrimas de sangue aqui na Paulista pedindo por este programa. Ó, faz silêncio, houve audiência. Não teve audiência, mas tudo bem, continua. Tentei fazer aqui. E aí nós trouxemos aqui duas pessoas que entendem muito, tanto de ações, quanto de fundos, quanto de mercado de capitais, mercado de ações, tudo que está acontecendo na China, na Índia, na Argentina e na sua casa. Essas pessoas entendem também. Tá dando quebra-pau na sua casa porque não está pagando os boletos? Eles entendem também desses problemas aqui. Tá bom? Então, hoje eu terei aqui um gestor de um dos maiores fundos do Brasil. São mais de 115 mil pessoas com dinheiro investido lá no fundo. Oh, Jesus. Para quem não sabe o que é fundo, é melhor você escutar profundamente este programa de hoje. Porque no fundo, ninguém sabe muita coisa do que a gente está falando aqui nesse programa, entendeu? As pessoas ouvem porque elas acham engraçado. Elas gostam É pra da rir da piadinha. minha cara no Instagram, entendeu? Aliás, estamos ao vivo também no Instagram, Natália Arcuri, entra lá pra ver essa bagunça e pra ver aqui, olha os nossos convidados. Olha a elegância desses convidados, gente. Por enquanto, ó, eles estão em silêncio, rindo, falando, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Quando eu convidei eles chegaram assim, chegou um moleque e tal. Ah, onde tá o Yuri? Não, falei, sou eu, Yuri. Aí eu dou assim minha roupa pra você. Tipo, achei que era Jovem Pan, quando vi era Natália Arcuri. Ai, meu Deus, dá pra ir embora ainda. Então, no próximo bloco, falaremos aqui com Henrique Breda e Luiz Alves Paes de Barros sobre fundos de investimentos. Então, já manda sua mensagem de áudio para 3016-0089. Tudo aquilo que você nunca teve coragem de perguntar pra ninguém, que o seu gerente do banco fala e você finge que entende. Manda pra cá a sua pergunta para 3016-0089, mensagem de áudio, por favor, seja resumido, né? Ó, e já 30 tem segundinhos. Já tem algumas perguntas aqui, ó, que chegaram pelo meu Instagram. Como que analisa uma lâmina? Olha, perguntas muito boas, hein? Depende, né? Se é lâmina tripla ou dupla, e depende do pelo também. Ou vai ser uma demissão dupla ou tripla? Não! Vai, Não, Não demite, não! Até o próximo bloco você fica em silêncio, Droga! tá? É isso aí. Para quem tem pouco valor para investir mensalmente, em torno de R$100, qual é o melhor? Rentabilidade e como entrar num fundo. Vale a pena investir nos fundos de R$1.000 ou é melhor esperar para começar pelos 5.000?
Como funciona o imposto de renda? Nossa, não param de chegar perguntas. Minha mãe acabou de vender uma casa top em Perdizes. Quer comprar, Cadu? Brincadeira, ele perguntou qual é o melhor fundo para investir. Daqui a pouco vamos receber aqui várias dicas e todas as perguntas, quer dizer, não todas, a que a gente conseguir serão respondidas. 3016-0089, a gente já volta. É uma musiquinha e agora vocês vêm. Isso. Já entendi a pegada. Você já entendeu, né? Ah, então tá bom. Só que parece que de controle de avião, né? Vamos ouvir. Tudo bom? Tudo bem? Oi, Nath, bom dia. Sou o Rodrigo de Santander. Eu queria que você falasse um pouco mais de gastos. Não, hoje é só sobre investimento. A gente retira o dinheiro. Gente, hoje é sobre fundo de investimento. Vai fazer pergunta. Patrícia, sou de São Paulo. Sobre gasto, hein? Dúvida. Eu tenho 50 mil reais no fundo de garantia. E eu estava pensando em comprar um apartamento na praia. Você acha que vale a pena eu dar esses 50 mil reais como entrada e financiar o restante? Melhor do que deixar no fundo de garantia, né? O que você acha? Inclusive, até pensei que posso, quando eu não estiver lá na praia, eu posso alugar esse apartamento e me ajudar a pagar o financiamento. Ô Breda, você viu o público? Tem muita gente que manda pergunta, eu deixo na poupança o dinheiro, é melhor ou não? Então, é esse o público que a gente tá falando aqui. E basicamente a gente fala todo dia a mesma coisa. É profissão de fé. Falar a mesma coisa todo dia também. Oi, Natália. Oi, Yuri. Oi, Cadu. Aqui é o Arthur de São Paulo. Eu queria saber se eu fico monitorando os fundos depois que eu fizer o investimento para ficar mudando de um para o outro, eu devo manter sempre no mesmo que eu aplicar? Essa é a minha dúvida. Valeu. Viva o rock! Ele apagou, vai mandar de novo. Bom dia, Natália. Bom dia, galera aí do 89. Meu nome é André, eu sou aqui de Mogi das Cruzes. Eu já iniciei meu fundo de emergência eu tenho uma projeção de mais ou menos um ano chegar onde eu desejo, já estou iniciando meus investimentos para que isso aconteça. E um dos meus próximos passos são os fundos imobiliários. E eu ainda estou estudando, ainda estou iniciando, não iniciei o estudo dos fundos imobiliários e gostaria de saber por onde começar. Muito obrigado aí, um bom dia, fiquem com Deus. Vai ter uns intervalos. Oi, Nath, 89. Meu nome é Cecília, sou mipolpeira e jornadeira da primeira fila. Que maravilhoso. E a minha questão sobre os fundos é a seguinte. Em relação à responsabilidade social deles, porque a maioria deles ainda continua investindo em empresas que a gente sabe que já causaram muitos problemas para a população brasileira, inclusive pessoas que morreram, tipo a Vale. Como que a gente fica em relação a isso? O que a gente pode fazer para melhorar essa situação e melhorar a vida dos brasileiros em geral? Muito bom. Obrigada, beijo. Tinha que ser jornadeira, né, pessoal? Olha, oi Yuri, oi todo mundo, 89. A minha dúvida é em relação a qual é o melhor investimento, em saber um pouquinho mais dessa questão dos fundos, confesso que tenho pouca informação. Queria entender se retira o imposto de renda, o quanto esse dinheiro vai ficar retido, quanto tempo. Nossa, basicamente ela quer saber tudo, é isso? Porque eu penso ainda. Ouve o programa. Tem um negócio chamado Me Poupe, que já tem todas as informações lá, tá? Tá bom. Obrigado, um beijo. Me Poupe, viu? Me Poupe. Tem um cara que mandou um texto aqui, comprei o Exploritas para o Parque Argentino. Bom dia, Natália. Bom dia, galera da 89. Eu gostaria de saber se nesse programa de hoje, já que você vai falar de fundos, dá para falar um pouquinho também de fundos imobiliários. Eu tenho muita curiosidade, tento buscar mais informação, se for possível, falar um pouquinho de fundos só no imobiliários. próximo. Eu agradeço. Um dia a gente fala só sobre isso. O universo à parte. Pode abrir. Pode abrir já? Você quer qual ordem? Vai abrir? Pode abrir. Ah, que baladinha gostosa! Adoro. Que manhã romântica, que manhã maravilhosa de segunda-feira, um dia excelente para começar a enriquecer e parar de fazer cagada com o seu dinheiro. Olha que maravilha. Pois é. Não é um dia muito bom? Muito bom. Estamos recebendo aqui Henrique Breda, gestor do Alaska Black. Talvez você já tenha ouvido falar sobre este fundo de investimentos. Henrique veio aqui fazer propaganda do fundo, Yuri? Ele acho que não. Não. Acho que não. Acho que não, porque não tá pagando nada. Não veio. A gente Não paga precisava nada. de alguém disposto a falar mal de fundos. É isso.
E aí, por isso que a gente trouxe o Henrique aqui. Ele vai falar mal? Porque tinham poucas pessoas dispostas a falar, não é falar mal nem falar bem, é falar a verdade. Porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Então, Henrique foi indicado por pelo menos 20 pessoas como a pessoa capaz de falar a verdade, doa a quem doer, nem que doa a ele mesmo. Certo, Henrique? Certo, posso falar uma verdade aqui? Pode. Já? Opa. Vou falar que o Yuri só perdeu dinheiro com o Black. Não, o Yuri só perde dinheiro com tudo. Você não tem ideia. Subir bastante e ele perdia dinheiro. Então, o fundo caía, ele resgatava. Ué, mas semana passada eu tirei, mano. O negócio despencou, fiquei desesperado. Aí depois sobe bastante, ele fala, esse fundo é bom. Aí ele vai lá e aplica. E aplica. Odeio a palavra aplicar em fundo, é investir, mas ele aplica. Aí o fundo cai 15% no mês, ele vai lá e resgata de novo. E então, resgata. assim, um fundo... Se a pessoa não entendeu o que ela está fazendo, um fundo é uma máquina de moer dinheiro das pessoas. Para quem está chegando agora no planeta dos investimentos, aqui é o Me Poupe, é um programa de entretenimento financeiro para te ensinar a investir, poupar, empreender. E hoje estamos recebendo o gestor de um fundo, que é o Henrique Breda. E vamos ensinar aqui hoje para você como investir em fundos, afinal de contas, o que é isso? Então, começando pela pergunta mais básica. Breda, o que é um fundo de investimento? Um fundo, a analogia mais simples que você pode fazer, e é quase que isso mesmo na parte jurídica, é como se fosse um condomínio. Igualzinho um edifício, um condomínio. Então, pessoas estão ali dividindo despesas e dividindo lucros. Uma pessoa é contratada, ou uma empresa, no caso, é contratada para gerir o patrimônio, o dinheiro dessas pessoas. No caso, a gestora Alaska é uma dessas contratadas. E aí a gente pega o dinheiro das pessoas e investe em empresas, segura um tempo, recebe dividendo, pega esse dividendo, reinveste em outras, ficou caro, a gente vende, compra outra. Então, assim, todo esse lucro ou prejuízo dos investimentos é socializado entre todos os condôminos na exata proporção de quantas cotas cada um tem. Entendi. E é um veículo, né, é um CNPJ que no Brasil funciona, é um negócio interessante, porque o mercado financeiro no Brasil ele é muito seguro se você comparar com outros lugares. Então, por exemplo, um fundo, você tem um gestor, vamos pegar o caso do Alaska, então a gente é contratado para gerir esse dinheiro. Tudo que a gente faz é controlado por um administrador, geralmente é um banco, um Itaú, BTG, Bradesco e tal. Todos esses papéis, todas essas ações, elas ficam sob a responsabilidade de um custodiante, que também é um outro banco. É um bancão, pode ser o mesmo, mas geralmente é um banco desses bem grandes. Esses papéis, eles ficam guardados dentro da CBLC, que é uma companhia de custódia ligada à Bolsa, um órgão regulador. Tudo que a gente faz é auditado por uma auditoria dessas Price, KPMG, Deloitte. A gente fica sob supervisão da CVM, que é o órgão público que regula todas as operações, para você não comprar quando você está proibido, para você não fazer operação ilegal, esse tipo de coisa. A gente fica sob responsabilidade, a gente tem que dar algumas notificações para outros órgãos reguladores, Banco Central. Então, assim... não é zoeira. Não é muito zoeira. Sério. O Yuri até tenta zoar com as coisas lá, mas não dá. Só dá pra zoar quando você não entende da maneira mais profunda possível sobre aquele investimento que você está fazendo. Então, a nossa proposta aqui hoje é fazer com que você entenda. Tem vídeos falando sobre fundos no Me Poupe. Entra lá, youtube.com/mepoupe na web. Eu explico, inclusive, como escolher um fundo, comparando fundos da mesma espécie, digamos assim. Porque, assim, fundos, além de parecerem condomínios, é como se fossem bichos. Peraí, explica direito isso. É como se fosse bicho. Porque assim, você tem várias espécies, na verdade. Mas, por exemplo, dentro do campo das aves, você tem lá aves. Mas você tem uma ave que voa baixinho, você tem ave grandes, tem ave que come só bicho, tem ave que come só planta. E fundos são a mesma coisa. Então você precisa entender que tipo de bicho está pegando. Então, por exemplo... agora entendi a analogia. No universo dos fundos, você tem fundos de renda fixa, você tem fundos multimercado, que tem um pouquinho de tudo, na verdade. Sim. E tem fundos de ações. No Alasca, vocês têm mais fundos de que tipo? É de todos os tipos ou tem alguma ave mais representativa, digamos assim? Não, se o fundo
fundo fosse uma ave, ele seria um urubu. O seu fundo ou todos os fundos? O nosso fundo. Tá. Porque a gente é Alaska Black, então eu fiquei com vergonha de chamar de Alaska Preto, então Alaska Black. Preto. E a gente é atraído por cheiro de carniça. Nossa, é a melhor explicação de um fundo que eu já vi na minha vida. Isso que é sério o fundo, hein? Isso é honestidade. Isso aqui é honestidade. Se tem alguma empresa que está fedendo carniça, ninguém quer chegar perto, parece podre, o urubu vai lá e chega perto para dar uma olhada. E ele consegue se alimentar. Consegue se alimentar. Eventualmente, não é uma carniça, só tem cheiro de carniça. Ali escondido atrás daquela camadinha que é um pouquinho podre, tem um filé mignon. E é isso que a gente faz. Então, se o fundo fosse uma ave, seria um urubu. Mas a gente investe em todo tipo de carne possível, né? Carniça, filé mignon e tal. Mas a gente é atraído por fedor. Qual foi o último fedor que você sentiu e foi atrás? Qual foi a última carniça que você pegou e falou, nossa, isso aqui era um filé mignon, hein? Quase todas são carniças. A gente foi atrás da login, de cabotagem, carniça total, assim, fétido, totalmente podre, né? Quando a gente foi atrás da Magazine Luiza, em 2015, podre, ninguém queria, horrível, uma desgraça, assim, vai quebrar, miga da Dilma, esse era o papo, carniça. Quando a gente foi atrás, vamos dizer, da Petrobras, faz um tempo já, também, mesma coisa. Então, assim, a última carniça, você lembra, Luiz, qual foi a última carniça que a gente foi atrás? Eu acho que é login mesmo. Acho que é login. Mas melhorou ou continuou, ou apodreceu de vez? Isso, aí, vamos lá, tem dois tipos básicos de investimentos na nossa concepção. Você tem aquela empresa que está fedendo carniça, é horrível, e o mercado acha que vai continuar carniça por muito tempo, e a gente discorda, é momentâneo, então a gente pega essa melhora. Ou, eventualmente, isso é mais difícil. Você acha uma empresa que todo mundo reconhece que é boa, tem alta qualidade, a gente também, e as pessoas acham que depois vai apodrecer logo. Esse momento muito bom dela não vai durar muito tempo, não. Entendi. E a gente vai lá e duvida. A gente fala, não, vai continuar assim por muito tempo. Que é o caso da Magazine Luiza hoje, né? Então o pessoal acha que é bom, legal, mas vai continuar. Quer dizer, não vai continuar muito tempo, porque as outras empresas vão concorrer, a Amazon vai acabar com a festa dela. E a gente fala que não, a gente duvida, não vai acabar. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, é rápido. A Nath sempre fala que é importante a gente diversificar os investimentos, né? Então a gente tem um pouquinho de tudo para ser a cestinha do ovo se cair e não quebrar todos os ovos de uma vez só. O Alasca, se eu tenho uma cota do Alasca, vocês diversificam ou não? Boa pergunta. Teve uma outra pessoa que falou o seguinte, mas Breda, você tem 99, sei lá quanto do seu patrimônio no Black. Você não tem muita coisa numa coisa só? Não é pra você tá... Eu falei, mas eu não enxergo um fundo, eu não tenho um fundo. Eu tenho cerveja, navio, caminhão, ônibus, escola. Ali dentro a gente enxerga que tem uma boa diversificação. Então, via Vale você tem minério, via Suzano você tem celulose, via Ambev você tem Heineken. E uma pergunta, é obrigatório que o gestor tenha a maior parte do patrimônio dele investido no próprio fundo ou é uma escolha do gestor? Não é obrigatório, mas se o cara tiver vergonha na cara, ele coloca no próprio fundo. É isso aí. Tem como o investidor saber se o gestor está com o dinheiro dele lá ou não? Tem algum lugar onde eu possa buscar isso? Como eu sei? Eu tenho que ligar para ele perguntar? Eu acho que começa perguntando. Tá. Eu acho que dificilmente a pessoa vai te mentir na cara dura. Vai falar... Se a pessoa não tem quase nada, ela vai inventar alguma conversa. Não, eu tenho investimento no exterior, eu faço aqui minha alocação, mas eu tenho sim exposição nesse fundo. Começou uma conversinha, você sabe que já não está tanto. Entendi, não está comprometido. Não está com o dele na reta. Que a gente chama de skin the game. Yes, ou baby, seja, é colocar a sua carne pro urubu cheirar. Yeah. Basicamente é isso, entendeu? Ó, no próximo bloco a gente vai ter mais Henrique Breda e tem perguntas muito pertinentes. Muito legais. Olha, a audiência mais rica do Brasil está escutando este programa neste momento. Então, se você chegou agora, é bom você ficar. Breda, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de Guns N' Roses? Gosto. Gosta mesmo? Gosto. Qual a sua favorita do Guns? Eu acho que é a música que eu acabo tocando pro pessoal lá quando eles querem entrar no Black. Qual é? Fala Welcome to the Jungle. Uhul! Você gosta de Welcome to the Jungle? Então beleza, vamos de Sweet Child O' Mine. Vai lá. É que eu já tinha separado. Eu tinha certeza que ele ia
falar outra. Demais, então você Com certeza. Eu vou tocar, né? Não, Welcome to the Jungle é muito bom. A melhor Essa daqui comparação. é viciada em Guns N' Roses. Foi até no Rock in Rio. Eu amo muito. Não, os caras são bons. Eu amo muito. Vamos Mais ver. ou menos essa pegada, assim? É isso aí. Tá tentando agora. Eu falei isso de urubu. Nunca falou? Parece que a gente combinou, gente. Aí, ó, pras próximas palestras já sabe Já que usar de fica. animal. Não, já começa a palestra com o urubu na tela, assim, ó. Urubu cheirando carniça. A gente é o urubu cheirando Tá carniça. pensando, a gente vai, não é o que a gente faz? Não é pra mim, não é? Sim? Depois quando você para pra pensar no que você falou, talvez tivesse uma comparação um pouco melhor, mas pra gente foi a que mais funcionou, com certeza. Bom dia, Nath, Cadu, Yuri, convidados, tudo bem? Quem está falando é o César Marracho. Eu tenho uma dúvida com César relação aos Marracho. fundos de investimento. Quando a liquidez é D+2, D+3, D+30, quando eu solicito um resgate, o valor da cota é da solicitação do resgate ou é o valor ótima que ela tá pergunta. entrando na conta? Valeu, galera. Eu vou rock. Muito boa pergunta. Nath, eu sou Edson Jundiaí. Eu tenho dinheiro aplicado no CDB. Esse fundo é ruim, então? Muito bom. E eu queria ver qual que compensa mais. Ou compensa tirar e colocar no Tesouro Direto. Só que no caso da Previdência tem uma taxa que desconta de R$150. Você acha que compensa tirar e fazer outro? Bom dia, Nath. Bom dia, pessoal. É uma dúvida minha, mas bastante respeitosa. As pessoas dizem que quando todo mundo fala de alguma ação, de algum produto, está na hora de talvez não comprar. Esse é o momento melhor de adquirir ações pelo Alaska Black? É legal essa pergunta. Bom dia, galera do Me Poupa 89, Leandro Taxista. Uma perguntinha aí para os mentores aí das ações e dos fundos de investimento. Explica uma coisa, swing trade? Swing? Ou swing trade? Oi? Ações. O que é melhor para o momento desse mercado? Nossa, estável ótima hoje? pergunta. Eu acho que ele quis dizer, tipo, é o cara ser aqueles trader day trade mesmo, o cara comprando, vendendo, ou fazer um swing um pouquinho mais longo, né? Que no caso, whatever, não vou comentar. Nossa, esse daqui, peraí, vamos ver a primeira. Nath, bom dia, Cadu. Eu tenho 10 Quanto tempo tem, Cadu? E eu sei que vocês estão falando que não é para botar dinheiro na poupança. Eu queria saber que investimento que eu posso fazer a curto prazo. Tá. Vamos voltar um pouquinho antes, sacador. Tá. No finalzinho. Bom dia. Meu nome é Cleusa e nós temos um dinheiro aplicado, mas meu marido é um pouco conservador na aplicação. Algo assim, em torno de 400 mil. E eu gostaria de saber o que a gente podia fazer para multiplicar esse dinheiro relativamente rápido. Ah, tá. Nós estamos passando por uma situação de emprego dele, ele está fazendo alguns trabalhos freela. E eu trabalho em uma empresa, mas meu salário também não é muito grande. Nossos gastos são bem contidos. E temos casa quitada, nossa vida está meio tranquila, mas gostaria de multiplicar esse dinheiro. O que você me aconselha? O que está escrito aqui? Bom dia, aqui é a Daisy e eu vou ser bem clara. Ai, meu Deus. Ações para pobre mesmo. Já tenho um fundinho de reserva e quero saber o que fazer com pouco dinheiro por mês, aonde investir, que carteira investir, como investir em ações, para quem tem pouco dinheiro mesmo. Já tenho meu fundinho de emergência, mas não quero fazer nenhum investimento de risco com ele. Então eu quero saber em ações, com pouco dinheiro. Compra. E tem... Ai, como é o nome do valor lá, Jesus amado? O custo... Como é o nome do custo lá, meu Deus do céu? Por ordem. Tipo, tem umas que são zero. Então é fácil. O lote padrão R$100, se a ação for R$20, seria 2 mil. Sim. Não, mas no fracionário dá. Dá sim. Dá. Atualmente eu moro sem nenhuma conta, porque eu moro na universidade que eu estudo aqui na USP. Só que eu me formei esse ano e eu preciso sair daqui. A minha meta é sair no começo do ano que vem e eu gostaria de saber onde investir
para que se os fundos são uma boa opção para investir para curto prazo. Eu já tenho uma reserva de emergência, uma reserva de urgência, investida de urgência na poupança. Não, agora não vai dar tempo de ouvir, não quer? Bom, pode abrir já? A ideia agora é a gente responder e ser mais rápido nas perguntas, tá? Nas respostas. Manda bala. Beleza. Bom, pode voltar. Um atrás da outra, tá? Pode voltar. Pra onde? Pra onde nós vamos agora, meu Deus? Pra onde? Se a poupança caiu, tá toda esburacada, se o Tesouro Direto já não paga mais nada porque a taxa Selic baixou como nunca antes na história deste país, para onde vamos agora? Ué. Doce criança minha. Grande tradução. Ó, temos várias pessoas aqui com dúvidas relacionadas a investimentos e agora vai ser uma chuva de perguntas. Começa. Vai. Eita. Você acha que vale a pena eu dar esses 50 mil reais e financiar o restante? Melhor do que deixar um fundo de garantia, né? O que você acha? Eu gosto quando a pessoa pergunta e já responde. Melhor do que deixar no fundo de garantia, né? Ou seja, ela já quer acreditar que é melhor. Mas com relação à praia, depende da praia, gato. Você não falou a praia, diz daí a opinião se você deve comprar casa na praia Não, na verdade, ou não. Não, ô Yuri, ninguém te chamou pra dar opinião na vida alheia. Desculpa! Você não tem competência pra isso, desculpa. Seguinte, pra todo mundo que tá com dinheiro no FGTS, a partir de agora você vai ter a possibilidade de resgatar esse dinheiro todos os anos no seu aniversário, ok? Acontece que se você optar por se você pegar essa opção de resgatar no aniversário, você vai perder a possibilidade de pegar esse dinheiro caso você seja demitida sem justa causa. Então, essa questão de você tirar o FGTS, porque realmente não rende nada, está rendendo 3% ao ano, ele com certeza renderia melhor em outras aplicações. Agora, um imóvel não necessariamente vai ser um ativo que vai te render mais do que o FGTS. Na verdade, ele pode te trazer um passivo gigantesco, ou seja, em vez de você ganhar dinheiro com isso, você vai acabar perdendo, porque como você mesma falou, não é só a entrada, tem parcelas, tem o risco de vacância. O que é isso, Yuri? Vacância? É das vaquinhas, não é? É, bem isso. O que é isso? Você não sabe se você vai conseguir alugar esse imóvel, ainda mais na praia. Gente, imóvel na praia é problema, é treta. Se você não tem quem cuide, se você não tem dinheiro pra ir lá toda semana. Treta? É treta. É treta. Eu lembrei do Twitter agora. É muita treta. Esse briga no Twitter. Então, assim, ó, primeiro, estuda. Vai lá olhar a praia, vai perguntar para outros moradores se eles estão alugando, é fácil de alugar ou não. Aí depois a gente conversa. Próxima. Oi, Natália. Oi, Yuri. Oi, Manu. Aqui é o Arthur de São Paulo. Eu queria saber se eu fico monitorando os fundos depois que eu fizer o investimento para ficar mudando de um para o outro, ou devo manter. Sim, mas não é monitorar movimento na cota. Isso aí só com o tempo você vai ver se o movimento na cota está te agregando ou não. O que é movimento na cota? Quando o fundo está caindo, o fundo está subindo na semana ou no mês, se for um fundo de investimento em ações ainda, um mês, uma semana ou até um ano, é um prazo muito curto perto do que aquele fundo está mirando ou está fazendo. O que você deveria monitorar é o seguinte. Primeiro, por que você escolheu esse fundo? Né? Não vai me falar que você escolheu esse fundo porque é o que mais andou no último semestre. Não porque pode. ouviu você aqui hoje. Não pode. Porque simpatizou. Um bom período, pelo menos 5 anos. Se for um fundo de ações, tem que ser prazo longo. Então, assim, o que deveria fazer a pessoa investir num fundo? Você olhar performance passada, beleza, entra na conta. A filosofia de investimento daquele fundo. Se aquela equipe está trabalhando junto há muito tempo. Se são pessoas com experiência ou a capacidade comprovada, se não for naquele fundo, ou pelo menos no trabalho anterior àquilo, ou seja, você tem que dar uma avaliada naquele time ali. E aí o que você deveria monitorar? Isso no dia a dia, semana a semana, lendo as cartas, tentando acompanhar aqueles gestores. Tentar acompanhar se eles não estão perdendo a cabeça, se eles estão mantendo a filosofia de investimento, se o mandato está em ordem, se o time está junto. É porque de repente o fundo começa a ir muito bem, o pessoal ali começa a ganhar dinheiro, começa a virar um bando de gato gordo. E como é que eu acompanho isso? Tem câmera? Tem tipo um Big Brother dentro da gestora, do fundo? Hoje em dia quase, viu? Quase. Mas você consegue ficar entrando no site, vendo o time, olhando a carta de gestão. Provavelmente você investiu nesse fundo via alguma plataforma hoje em dia, nas corretoras. Sim. Então ali dentro você pode perguntar para as plataformas
se você pode perguntar informações sobre o fundo para o pessoal que te atende. E você monitora se aquele time está junto, se aquela empresa que está tocando o seu fundo, se é a Alaska ou qualquer outra, se continua tudo da mesma forma, se o time está com a mesma pegada, vamos dizer assim. Isso é o que você deveria monitorar recorrentemente. A performance ao longo dos anos que você vai vendo se está adequado. Eu acho que outra dica interessante é você sempre comparar fundos do mesmo tipo, como pássaros, por exemplo. Fundos de ações com fundos de ações. Não adianta ficar comparando o fundo DI lá do seu banco, aquela porcaria que não rende nada, com um fundo multimercado, que tem um perfil mais arriscado. Não adianta. É fundo de ações com fundo de ações. E, inclusive, pode avaliar se aqueles fundos de ações investem em carteiras semelhantes, porque mesmo dentro dos fundos de ações existem tipificações distintas. Próximo. Que chique. Tipificações distintas. Ah, sério? Olha, melhor coisa para você, Me Poupe na Web, youtube.com/Me Poupe na Web. É uma pergunta bastante interessante, mas com assim, precisaria de pelo menos umas 5 horas para explicar tudo aquilo que ela precisa. O que eu posso te dizer agora é que depende, não existe uma média, não existe média em fundos. Cada fundo é diferente, é como um ser humano, um é diferente do outro. E nós que somos seres humanos precisamos entender cada um deles. Ah, deixa eu pegar o Alaska Black lá do Henrique, pô, simpático ele, né? Falou do urubu, tal, que legal. Não é ir lá e colocar, entra, pega a lâmina. O que é a lâmina? Lâmina é aquilo que eu falei, né? Dependendo, 3 lâminas, barbear mais rente, né? Não é. Não é? Lâmina é um negócio que o Yuri nunca viu na vida. Breda, explica, pessoal, antes da gente ir pro break, o que é uma lâmina de um fundo de investimento? Lâmina é uma folha, uma única página que contém as informações mais importantes do fundo. Então tem lá a aplicação mínima, tem mais ou menos o objetivo do fundo, tem algum histórico de performance dos últimos anos, tem quem que é a auditoria que checa aqueles valores. Então é um documento padronizado. Aí, se não me falha a memória, acho que é padronizado pela Ambima, inclusive. Então tem uma série de informações cruciais. É um snapshot, é uma fotozinha básica do fundo. Mas não se restringe a ele. É muito pouco perto do que dá para ver, para entender desse ser humaninho aí ou desse urubu. É isso mesmo. Só uma coisinha que ela perguntou. Imposto de renda, quanto que morre? Você só paga quando você resgata. Qual porcentagem? E aí, quando você deixa bastante tempo, todo mundo converge para ser 15% em cima do que você ganhou. No caso de fundo de investimento em ações, um FIA, se você resgatar depois de 6 meses, porque você fez uma cagada e precisa resgatar antes de 5 anos, você vai pagar 15% só. Se for um fundo multimercado, aí tem um decaimento, começa com 22,5%, depois 20%, termina em 15%. Agora, tem fundos de renda, os fundos de renda fixa, você também paga imposto de renda a cada 6 meses, que são os chamados come-cotas, que ninguém explica isso para a pessoa, né? Ninguém fala que existe. E pior ainda, tem os fundos de curto prazo, que só tem em bancão, que você paga 20% de come-cotas. Não é nem 15%, são 20% de come-cotas. E você só encontra esses fundos ruins onde? No seu banco, aquela coisa maravilhosa. Geralmente, Sid Nelson chega... Nossa, tem um fundo aqui maravilhoso. Inclusive, no próximo bloco, vou falar como sentir cheiro de fundo ruim. Cheiro, sabe quando você fala, nossa, esse bebê acho que cagou, sabe? Sim, quando você cheira a fralda assim. Toma banho, viu? Então seria uma outra analogia. Sabe quando você sente que o bebê cagou assim? Sim. Você fala, tô sentindo, será que cagou? Vou olhar a fralda. Então vou ensinar você a olhar a fralda do fundo ruim. Depois do intervalo, a gente já volta. Que é isso, velho? Olha, acho que hoje acaba o programa. Acho que hoje acaba o programa, hein? Acho que é hoje. Acho que hoje acaba o programa. Já recebemos cartinhas, eu já recebi cartinha, né, de consórcio. Porque ela fala mal e os caras vêm, os gerentes de consórcio vêm pra cima dela. Gerente nada, igual você também deve receber de outro lado, você deve receber umas porradas, né? Imagina a gente, cara, assim, disparado, é a gestora mais democrática que tem. A gente passou a XP, assim, a quantidade de clientes é absurda. Não tem um
Maldito banco que nos distribui. Para pra pensar por quê. Nenhum banco Adoro. Vão ficar sem. Adoro disrupção. Isso aqui é mundo real. Bom dia, Natália. Eu tenho 15 mil reais. Ó. Qual o melhor investimento a longo prazo? Será que vocês poderiam me ajudar? Um abraço. Mandou outro. Bom dia, galera. Deixa eu ver se é melhor. Bom dia, Natália. Eu tenho 15 mil reais sobrando. É igual. Gente, pra quem tá ouvindo o programa, você não vai escutar as perguntas que a gente ouve por aqui, porque é só pela rádio, é radiorock.com.br, tá? Na internet. Você quer ouvir tudo? Vai pra internet. Aqui você só vai ver a gente, mas não dá pra escutar as perguntas. Breda, você falou se depois o programa ficar disponível, o podcast dela vai estar no Spotify, vai estar... Eu só não sei qual data que eles estão subindo, demora um pouquinho. São umas 2 semanas pra ir pro ar e vai ficar aqui 24 horas nos stories. Então depois vai dar pra ouvir o programa. Sim. Eu tinha perguntado ali no Twitter. Natália, quando eu falei a Cleusa novamente, e relativamente rápido, é em um prazo, sei lá, de 3 anos. Ah, não, ela tá. Essa é muito baixo. Próximo. Bom dia, Rádio Rock. Aqui é Edmar de São Paulo. Eu tenho uma previdência que eu pago faz tempo já. E ela vence quando eu tiver... Eu posso tirar ela total, né? Quando eu tiver 70 anos. O que eu faço? Hoje eu tenho 80 mil nela. Acho que tinha 80 essa previdência. É de uma empresa particular. E... eu tiro hoje, coloquei outro investimento. É que eu gosto de pagar por mês, assim, essa previdência, até pra... Quando eu tirar ela, ter uma graninha. Ai, Edmar. Um abraço, viva o rock! Um abraço, Edmar. A gente tá ciente. É que a gente nunca se conforma. E todo mundo... É sempre todo mundo uma procura surpresa. uma resposta pronta também, né? O cara quer assim, eu coloco nesse ou nesse. Mas é porque ninguém quer se comprometer. Estou gostando muito das informações de hoje. Eu salvei uma alma. Tava no Sou banco. ricopeira, Tava tá? no Na banco. financeira de plantão o tempo todo, porque eu estou eliminando todas as minhas dívidas e tentando agora fazer meu fundo de emergência. Resgatou. A pergunta é, ainda tenho muito medo, viu, Tati, de estar investindo por não saber onde. E aí o amigo deu a dica da lâmina. Fala mais sobre isso, Tati. Obrigada. Tati. 20 anos de boa ação para ir pro céu. Porque ela já trabalhou muito tempo lá, né? Trabalhou no Dark Side, né? The Dark Side of the Moon, ela tava. Eu sei que o assunto é sério, mas desculpa, eu ri. O time tocando meu fundo é embaçado, hein? Ele fez uma piada, ele falou, mano, desculpa, mas eu ri. Eu sei que a informação é séria. O time tocando o meu fundo. Tocando o meu fundo, entendeu? Tá. É piadinha de meninão. Entendi. Tá. Oi, pessoal do Repost, bom dia. Aqui é a Patrícia, sou de São Bernardo do Campo. Eu fiquei bem preocupada no que vocês me disseram do fundo de investimento. Quando baixa, a gente vai lá e tira. E quando aumenta, a gente vai lá e aplica. Eu estou com dinheiro no fundo de investimento e eu estou desesperada porque está caindo. Eu não tirei ainda. O que eu devo fazer? Obrigada, beijo. Salvou uma alma. Então, mas nem sempre... Tem que entender. Não dá pra falar, tipo, se tá caindo, deixa cair. Depende qual, depende o quê, depende o objetivo. Ela tem que entender por que tá caindo. Não, e é todo o dinheiro dela ou não é? É quanto de queda? Enfim, todo mundo deveria ter um stop, né? Falar, infelizmente as pessoas só fazem a lição de casa depois. Ou nunca fazem. E o que mais acontece é, perdi tanto, e aí nunca mais investe em fundo, porque acha que todos os fundos vão fazer ela perder o dinheiro dela. Aí deixa o dinheiro na poupança morrendo. Aí você quer me causar um microinfarto. O cara do Exploritas. O Exploritas é um fundo que ele investe em países da América Latina. Eu não sei muito bem a estratégia, mas aí aconteceu que a Argentina despencou, né? E caiu 17% no mês seguinte. Perdi R$1.800. O que fazer? Retirei o dinheiro desse fundo. Retiro, né? Retiro. Ele colocou retirei, né? Acho que ele é retiro, né?
Não foi clara a resposta. Fundo é uma máquina de moer dinheiro? Então não deve ter fundo? Oi? Esse fundo é ruim? Então... Ai, Jesus! Peça para eu falar, o que é isso do fundo é uma máquina? Porque se a pessoa não estudar, ele moe seu dinheiro. É isso. Não ele, o fundo, né? O fundo moe mesmo. Não, quem moe é a pessoa, né? É a própria pessoa usando o fundo, é isso. Se você falar que o fundo moe Vocês são Faria Lima também? Vocês são Faria Lima. Não? Floriano com bandeira paulista. Vocês são Faria Lima. Não, é que tem a piada já do tá coletivo. melhorando um pouquinho, né? Olha, vocês vão ser legais mesmo quando chegarem aqui pra essa região. Vocês estão subindo na vida já. Na hora que vocês chegarem aqui no topo, aí a gente pode conversar. Mas Já trabalhei. É que os coletinhos é muito engraçado, as piadas dos coletinhos. Não, gente, se você encontrar um gestor com coletinho, foge. É azul marinho, tem que ser o coletinho. Não, pode ser azul marinho, pode ser vinho e pode ser preto também. Nossa, vinho? Vinho. Não tem vinho. Repsox, não tem coque samurai, não tem patinete. Não tem patinete. Repsox foi bom. Ai. É a lista, né? Você entra ali e tem na porta, né? Cadê? Quer que eu faça o qualitar agora? Faz, pode fazer só isso. Reserva de emergência, fico monitorando. Vai daqui pra baixo. Tá? Essa da máquina do moer, eu falo de novo rapidinho. Tá bom, vou falar que as pessoas estão um pouco desesperadas. Oi? Responda desesperada. Fala Vivo Rock. Vivo Rock. Viva o rock! Viva o Rock! Ai. Negócio seguinte, se não tiver dinheiro, não vai investir nunca. A gente tá falando aqui sobre investimento, sobre fundos de investimento. Eu aposto que tem um monte de gente pensando, nossa, onde já se viu falar em investimento quando só tem crise? E quem acompanha este programa desde o seu nascimento, quando era um bebezinho prematuro ainda, lá em 2017... Ou era 2016 que a gente começou? Acho que foi 17. Caramba, hein? Faz tempo. Sabe que se você não poupar, não tem como investir. Que você pode começar a investir com R$30. E como é que a gente consegue investir? Fazendo escolhas melhores no dia a dia. Adivinha qual a melhor escolha quando você vai ao supermercado? Eu já sei porque você falou isso semana passada, retrasada e a outra também. Eu estou falando já faz um ano aqui. Qualitar. Qualitar tem compromisso com qualidade, com preço baixo. Tem o selo Lu de qualidade, que é a moça que trabalha lá em casa. Já falei pra vocês que um dia cheguei com um produto Qualitar lá, aquele negócio alvejante, sei lá o nome daquilo, aquele pozinho que faz pra limpar a roupa. Ela falou, o quê? Esse aí eu não conheço. Eu falei, Lu, experimenta. Você vai gostar. Ela falou, nossa, Natália, esse aí é bom mesmo, nem pode comprar. Então tem o selo Lu de qualidade. Quando você for ao supermercado, procura lá Qualitar. Você só encontra no Pão de Açúcar e nos mercados extra. Você me lembrou que eu tenho que te entregar uns selinhos, porque eu Não, peguei aquele selinho lá que você gosta de trocar pelas caçarolas. Não, agora é aqueles vidrinhos, aqueles potes de vidro com tampa de plástico, Marinex. que é Marinex maravilhoso. Nossa, como eu sei esse nome? Marinex? Não, você sabe de tudo. Gente, vamos voltar ao tema do programa, por favor? Vamos voltar. Estamos falando sobre investimentos mais arriscados. Vocês pediram e temos aqui Henrique Breda, do Alaska Black, gestor de um fundo, talvez muito real. É muita realidade para as pessoas entenderem às 9 horas da manhã. E Henrique, agora há pouco, disse uma frase muito polêmica, abre aspas. O fundo, se você não souber lidar com ele, você, investidor, ele moe o seu dinheiro. E aí começamos a receber mensagens de áudio. Então não é para investir em fundo? E aí? O que acontece? É o que o Yuri faz, né? Ele investiu no Black, não estudou muito o que a gente faz no fundo. Aí ele vê o fundo subindo no mês, ele vai lá e investe. É que, na verdade, só explicar, ele achou que era um cartão Black. Ah, entendi. Entendeu? Porque ele só usa crédito. Então ele viu lá Black, então a culpa é sua. A milhagem é alta, falei, vou nessa. Pelo amor de Deus, o fundo não dá milhagem. E aí o que acontece? Se a pessoa vê o fundo subir, né? E aí ele fica empolgado, esse fundo é bom, ele vai lá e investe. Depois é óbvio que é muito provável que o fundo até caia depois. Porque como é um fundo volátil, que fica sacudindo, vai ter lá um mês de setembro, outubro, onde o fundo vai cair. Aí a pessoa começa a ficar desesperada, vou perder tudo, vou morrer. Ela vai lá e resgata. Bom, ela resgatou menos do que ela aplicou. Já perdeu o dinheiro. Sim. E aí depois, né, geralmente é um pé frio, né? Igual o Yuri. Aí, na hora que ele resgata, o fundo começa a subir de novo, porque é a natureza dele. Aí ele vai lá e se empolga. Oh, esse fundo é bom. Ele vai lá e aplica de novo. Aí depois, no Natal, né, no Ano Novo, o fundo cai um pouquinho de novo, ele vai lá e resgata menos do que ele tirou. Sim. Aí ele é o que a gente apelida ali carinhosamente de Zé Cotinha.
Zé Cotinha! Ai, que fofo! Ele investe quando o fundo tá no azul e sai correndo de medo quando o fundo tá no vermelho. Sabe o que é muito parecido? A galera tá no trânsito agora, né? Quando você vê que a fila do lado tá andando, aí você vai pro do lado. Perfeito. Aí ela para. Aí aonde você tava, ela começa a andar. Aí você volta e para. O problema não é o trânsito, o problema é você. Isso. E tem um pessoal que já aprendeu, Yuri, eu vou apresentar eles para vocês. Tem um pessoal que a gente chama de João Cotão. O cara é esperto. Quando tem sangue na rua, quando o pessoal está com medo da China, medo do Trump, o fundo está caindo, ele vai lá e investe. E depois passa aquele medo, o pessoal começa a elogiar o Bolsonaro, que vai ter reforma, tal, o fundo sobe pra caramba. Ele vai lá e fica quieto, ele não faz nada. Ele até tira um pouquinho, para refazer o caixa dele. Eventualmente, passou 3, 4, 5, 6 meses, o fundo cai de novo. Ele vai lá e investe sempre na baixa. Exato. Esse cara faz uma grana muito forte. Esse daí usou o fundo a seu favor. Esse é um investidor inteligente, não é aquele Maria vai com as outras ou Zé Cotinha. Exato. Tudo que funciona para um fundo de investimento em ações é igualzinho para ação. Mesma coisa. O fundo nada mais é do que um coletivo ali de ações, 15, 16, 17 ações. Se você ficar comprando ação na alta e vendendo na baixa, compra na alta e vende na baixa, é igual mexer em sabão até moer e perder tudo. Então, assim, ele não pode fazer isso, Yuri. Já fiz aí. Eu vou criar um personagem pra você. Não tem o Zé Gotinha lá da... então, o Zé Cotinha. O Zé Cotinha pra você, Breda. A diferença é que o Zé Cotinha não faz bem pra ninguém, né? Vamos lá de perguntas? Claro, vamos lá. Convidados. Excelente pergunta, muito bom mesmo. Primeiro explicar pra galera que tá ouvindo, nunca ouviu falar em D+3, toda vez que você vai lá olhar a tal da lâmina do fundo, se você quer saber quanto tempo leva para cotizar, ou seja, para o dinheiro depois que você investiu, ele tá valendo mesmo, já tá crescendo ou caindo, né, dependendo de quando você colocou, você vai ver lá, D+2, D+3, D+30, e a mesma coisa para quando você quer tirar o dinheiro. Então tem fundos que se você olha lá, D+1, significa que no momento que você pediu o dinheiro, ele leva um dia para voltar para sua conta. Agora, se está D+30, no momento que você pediu, vai levar 30 dias para voltar lá para a conta da corretora. E a pergunta dele é a seguinte: se tem um fundo lá que é D+10 e eu pedi o meu resgate hoje, quando eu tenho, por exemplo, R$5.030 e ele só vai cair daqui a 10 dias, está valendo 5.030 ou todos esses 10 dias ele vai ficar lá rendendo também e pode ser que eu resgate menos? Vai ser o da data final, lá no final do 10º dia. Esse prazo é para o gestor poder ter tempo de se organizar. De repente pode vir tudo de uma vez, um monte de resgate de uma vez só. Então o fundo ou o gestor tem tempo para ir vendendo aos poucos, né, para não causar nenhum transtorno para quem fica no fundo, porque fica sacudindo o fundo, né, tudo cai, esse tipo de coisa. E aí lá na ponta final, o que tiver ali no 10º dia é o que a pessoa vai receber. Pode ser mais ou pode ser menos do que aquele 5.030. Bom, assim, aí tem de tudo. Não tem muita regra, não. Mas não varia tanto assim também, de um dia para o outro. Bora, Yuri. Mas, pelo amor de Deus, ela só ouviu uma parte do que a gente disse. Pois é. Só ouviu que não é para investir na poupança. Ó, não vou repetir, hein? youtube.com/me poupe na web. Tudo que não é poupança e é melhor, tá lá. Só uma pergunta, né? Ela falou sobre o curto prazo. Eu tô viajando agora para fora, aí eu falei, beleza, quero deixar esse dinheiro rendendo. Aí eu coloco lá no Alasca para daqui uns 6 meses viajar. Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. Pode ter custado umas 2 viagens para você. Isso aí é iurizar. Já então, tem até um verbo. Tá iurizando isso aí. Iurizar. Investimento em fundo de ações, assim, pelo menos 5. A gente recomenda mais do que 10, porque você está comprando fatias de empresas, né? Nada vai acontecer em 10, 15 dias numa empresa. É uma jogatina, né? E do jeito que você é azarado, é perigoso perder bastante. Então, assim, não faça isso. Tá bom. Obrigado, Pedro. Bom dia! Ixi. Caramba! Por favor, alguém me fala aí. Entendi.
Maravilhoso. Olha, primeiro tem que dar os parabéns, né? Estou prestando atenção aqui. Como Não, que vamos faz para multiplicar 400 mil reais meio rápido? Meio rápido. Né? Tá super fácil. Primeiro, parabéns, porque é difícil ter a disciplina para ter esse dinheiro poupado, né? São pouquíssimas pessoas no Brasil que têm esse privilégio. O que você precisa fazer agora é usar mais esse dinheiro a seu favor e tirar essa ideia de multiplicar rápido. Dá para você aumentar a rentabilidade e fazer esse dinheiro trabalhar mais para você. Agora, multiplicar rápido é um pouco difícil. A minha sugestão, toda vez que alguém quer multiplicar dinheiro, é empreender. Mas não com o seu dinheiro. Aproveita essa estabilidade, vai empreender desde que você goste, desde que você saiba que, na minha modesta opinião, é a maneira mais rápida de você enriquecer licitamente do Brasil. Não quer dizer que seja fácil nem simples, mas que pode ser rápido, pode. Uma dica rapidinho. As pessoas querem empreender, querem ser empresárias, né? Querem ser donas de alguma coisa. Via investimento em ações, é do dia para noite. Você comprou uma fatiazinha pequena, qualquer R$1.000, R$2.000, já te deixa sócio de uma companhia pré-estabelecida, sem você ter que correr o risco de empreender e quebrar 5, 6 anos seguidos até começar a dar certo. Então é uma via rápida. Mas você só tem que avaliar quem é seu sócio. Então, quando você vai investir em ações ou em fundos de ações, quem são as pessoas que estão por trás daquela empresa? Eu, Breda, preferi acreditar mais em mim. Então, não coloco dinheiro em ações, coloco dinheiro na minha empresa certo, né? Que está dando mais certo. Então, se você confia em você, mais do que você confia nas outras empresas, invista na sua empresa. Agora, se você não se considera uma boa empreendedora, procura alguém que seja, e aí sim, o mundo das ações vale para você. Próximo. Ai, ai, ai. Tá maravilhosa. Lógico que tem. Aqui tem tudo. Aqui é que nem padaria. Aqui tem tudo. Breda, tem ação para quem tem pouco dinheiro? Tem ação. As ações normalmente estão na faixa de 10, 20, 30 reais. Normalmente o grosso das ações estão ali. Se você quiser comprar um lote padrão, que é o mínimo que você consegue no mercado normal, são 100 ações. Então 20 reais, 100 ações, você vai gastar R$2.000 para comprar um lote. Se você quiser comprar no fracionário, que é um outro mercado, mas é meio parecido, você consegue comprar de uma a uma. Exato. E você consegue com 20 reais, 12 reais comprar uma ação. Sim. Então, assim, não é impeditivo. Os fundos de ações hoje em dia também já, na média, já não estão sendo. As replicações mínimas eram da ordem de 50, 100 mil reais. Hoje já tem fundo de R$1.000. Com certeza. Então, assim, acesso hoje em dia não é um impeditivo. Sim. Tanto para comprar diretamente ações ou por outros produtos. Tem vídeo lá no canal, lá no Me Poupe, no YouTube, onde eu mostrei na prática como comprar nesse mercado fracionário que o Breda acabou de falar. Inclusive, qual é o código que tem o F no final, sempre que você vai comprar no fracionário, o que é um book de ofertas, como que mexe no home broker, porque você pode fazer tudo isso sozinha. Você não precisa de ninguém, de nenhum gerente, de ninguém. Você pode fazer isso sozinha, que inclusive vai ser muito melhor, mais barato, você vai aprender muito mais e vai ter muito mais chance de dar certo depois. Nath, nós temos pouquíssimo tempo. O que você quer fazer? O que eu quero fazer? Eu quero enriquecer as pessoas que estão ouvindo esse programa. É só isso que eu quero. Então a gente Yuri, aborta a música e fala mais um pouquinho? Claro! Então bora. Música pra quê, gente? Pra que música? Tem música o dia inteiro nessa rádio aqui. Por que eu vou tocar música quando eu tenho o cara aqui do Alaska Black? Para! Tem mais pergunta aí? Vamos colocar. Não, tem. Acabou aqui, qual que você quer dessas duas? Então deixa eu fazer uma pergunta pro Breda. Tá bom. Como começou a sua história como gestor de um fundo? O que você fazia antes? De onde você veio? Você era um Sid Nelson? Você trabalhava num banco? Você é arrependido de alguma coisa? Sou arrependido. Você tá pagando alguma promessa? Paguei ontem. Tá. Paguei ontem uma. Fui mesmo. Foi mesmo? Fui pra Aparecida lá pagar uma promessa. Você pode contar qual era? É pessoal ou é profissional? É meio pessoal, mas dá pra falar. Eba. Eu me fudi muito com uma reforma. E eu prometi que se eu acabasse a reforma, eu ia pra Aparecida, então e acabou a reforma. Nossa, mas era um pesadelo desse nível. Pesadelo. A pior coisa que tem é fazer uma reforma. A esposa dele olhando aqui com uma cara de assustada, falei, a Elaine aqui... É sério, mas era tão ruim assim. É horrível. Então, assim, qual que é a pergunta mesmo? Como você Eu fiz engenharia porque eu queria ir pro mercado financeiro.
Aí vim para São Paulo fazer poli, queria entrar num banco, eu achava que banco era do cacete, aí entrei no Unibanco, trabalhei com crédito, comecei a trabalhar com balanço de empresas, mas não fazia valuation, ver quanto que a empresa valia, só queria saber se ela tinha capacidade de pagar ou não. Aí eu vi que daquilo não ia evoluir muito mais, fui trabalhar de garçom na Inglaterra, fui ficar 6, 7 meses lá fazendo batata, servindo purê. Voltei, entrei num hedge fund, que é uma espécie de um fundo gringo que tem aqui no Brasil. Trabalhei como analista de ações lá de 2005, 2006 e passando de empresa em empresa até conseguir juntar essa turma atual, que começou lá em 2010 mais ou menos, antiga Skipper, até virar Alaska. Quando eu conheci o Luiz Alves, final de 14, começo de 2015, aí a gente montou a gestora do jeito que ela é hoje, atual. E desde 2005, 2006, mais ou menos, trabalhando com ações, mas em 2012 ali que eu virei gestor mesmo, de fato. Se eu quiser, por exemplo, assim, vamos dizer assim, numa suposição, criar um fundo Me Poupe, o que eu preciso? Você precisa primeiro para montar esse fundo, você precisa chegar em algum administrador de fundos. São eles que desenham esse fundo. Tipo vocês, assim? Não, a gente é gestor, a gente faz a gestão. Provavelmente, eventualmente, seria você a gestora, você que escolheria as coisas. Se você não quiser, eu te indico um cara bom que faz. Tá bom. Você vai num banco e fala assim, olha, eu quero um fundo assim assado, eu quero que seja um fundo de ações, eu quero pagar menos imposto, então eu quero que seja um FIA, eu quero que seja um fundo que possa investir no exterior, então tem que ser fundo de investimento exterior. Vai desenhar o fundo para você. Aquele BDR do fundo não é Breda, então? Não é Breda. Pô, eu tinha certeza que era, velho. É boa, hein? É o Breda nível 1. Não, BDR é Brazilian Depositary Receipt. Você pode investir em ações americanas e tal. Depois que você desenhou o fundo, você tem que fazer uma TED para dentro desse fundo. Esse dinheiro cai lá e aí o gestor começa a escolher os ativos mais ou menos naquele mandato que você especificou. Eu quero que seja ações brasileiras. Eu quero que possa investir aqui ou fora. Eu quero que seja multimercado, possa investir em qualquer coisa. Você vai desenhar. Nossa, então, formou. Formou a partir de 2019, aliás, 2019 não, que a gente já tá, né? 2020 vai ter o fundo Me Poupe White. Em vez de Alasca, vamos pegar outro lugar. Havaí White. Havaí? Ou então Antártida. Pode ser. Que Alasca, né? Estamos falando de polos distintos. Polos, muito bom. Já dá uma lição de geografia pra pessoa que tá investindo, aquela coisa toda, não é verdade? Gente, vamos parar de falar bobagem. Eu quero agradecer muito a presença do Henrique Breda, do Alaska Black aqui. Muito obrigada, Henrique. Seja sempre bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado. Foi pouco tempo. A gente poderia ter ficado muito mais. Nem deu pra tocar música nem nada, mas foi pouquíssimo. Coloca tempo. Um finalzinho de Whiskey in the Jar. Bota aí, bota. Olha. Rob Trujillo. Como deixar seu convidado feliz. Tô emocionado, cara. E aí você viu que a gente colocou o artista pra falar aí, né? É que você não entendeu, mas ele falou hi brother, his brother. Ele falou hi brother. O Luiz Alves Paz de Barros também tá aqui com a gente. Muito obrigada. Tá tossindo, saúde. Você gostou do programa, Luiz? Você gostou? Eu adorei, né? Não, tá sempre convidado. Tá sempre, assim, sempre ouvir com a gente aqui. É bom porque ele tem reações ótimas, né? A gente fala qualquer bobagem, ele ri. Eu fiquei muito feliz. Muito mesmo. Agora. Eu quero ver você aqui todo o programa. Ô Luiz, eu posso falar pros meus amigos que agora eu sou seu amigo? Deve falar. Olha, não fala isso, vai ficar insuportável. O Yuri está vermelho e com lágrimas nos olhos. Não, vai ficar insuportável. Nossa audiência maravilhosa. youtube.com/me poupe na web. Tudo que a gente falou aqui, tem mais explicações lá. Tem mais de 300 vídeos ensinando de uma forma prática, lúdica, para você conseguir entender e investir sozinho, para não precisar de ninguém. Cadu. Obrigado. Tava aqui só observando. Só anotando tudo. Só anotando tudo. Vai dicas, vender uma Porsche para poder investir mais em fundos, aquela coisa toda, beleza? Yuri, você já entendeu, né? Quando tiver baixinho, é para comprar. Quando tiver altinho, é para vender. Tá bom. Tá? Mas assim, ó, quando você tiver com medo e querer vender, faz o contrário. Isso. Você compra. Se tiver empolgado assim, vou colocar tudo, você não faz nada. Boa, então deixa eu mandar um abraço pra toda a equipe do Alaska que trabalha com Breda. Cuida bem do meu dinheiro que eu vou voltar com o meu dinheiro pra lá, hein, seu desgramento. Se você não cuidar, não vai dar pra eles fazerem milagre, tá? Só pra te falar, tá? Fácil, bem fácil. E recado importante também, quem quer saber mais sobre isso, vai ter
a terceira turma do meu curso online, agora em outubro. Então já entra lá, Jornada da Desfudência. É esse nome mesmo. Pra fazer umas aulas com você. Já está mais do que convidado para falar todas essas verdades cortantes lá para os alunos. Você topa? Show. Maravilhoso. Então a gente se vê lá. Com a cabeça. Isso foi um contrato assinado. Tem um Instagram lá, Jornada da Desfudência. Segue lá para saber. Tem inclusive vestibular, tem que fazer prova para entrar. Não é qualquer um que entra no curso, tá, Breno? Nota de Enem dá alguma vantagem? Não dá. A gente teve 140 mil inscritos na nossa segunda turma, você acredita? É muita gente querendo ser desfudida nesse país. Muito obrigada. Obrigada pra vocês também pela presença. Um beijo pra Elaine. Um beijo pra Elaine, esposa. Também passou mal com a reforma. Tá felizona aqui, ó. Também foi junto. Um beijo pras filhotas também. Beijo pras filhotas, pra todo mundo. Semana que vem a gente volta com mais Me Poupa 89. Beijo. Beijo. Tchau. Muito bom, gente. Eu falo, se não é excelente, palmas para a Breda, palmas para a Luísa.